Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouquinho vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Para finalizar a nossa série, de conversas acerca do ensino de qualidade e pesquisa científica. Vamos aguardar só mais um pouco. Olá, muita gente já conhecida chegando. Oi, Cris. Teremos hoje um bate-papo legal. Ana Alicia já chegou, Paulo. Boa tarde a todo mundo. Gente, esperar só mais um minutinho para todo mundo. Poliana, já tem bom. E hoje a gente encerra, a nossa série de lives acerca da pesquisa. Vamos falar um pouco sobre esse lugar. Deixa eu ajustar aqui. Dentro da nossa realidade, da nossa faculdade. E aí, para iniciar, eu vou me apresentar para vocês. A proposta hoje é um bate-papo com duas alunas pesquisadoras também da nossa instituição. E meu nome é Luciméria, eu sou Luciméria Bezerra, sou professora da faculdade. A gente está no curso de psicologia, desde o início do curso. Estamos agora finalizando o 5º ano de psicologia na FACESP, primeira turma, entrando na fase final, na fase de formação, que é uma alegria para a gente, ver um ciclo já se fechando. E dentro dessa perspectiva a gente encontra um dos pilares da formação, que é a pesquisa, e ver que a gente conseguiu implementar esse processo e tornar essa pesquisa parte dessa formação também, disponível para a gente conseguir ter uma formação de qualidade, que é o que a gente coloca como pauta da nossa live, das nossas lives. Vocês já escutaram, já conversaram com outros colegas, pesquisadores, e entender que a nossa formação ela é construída nesse tripé, ensino, extensão e pesquisa. E falar um pouquinho desse eixo de pesquisa. E como professora da instituição, fazendo parte também desse lugar de promover espaços para pesquisa, a gente tem hoje, entende que a pesquisa não está só e apenas para alicerçar uma formação de qualidade, mas principalmente para construir possibilidades de atuação também de qualidade e ampliar essa atuação com resultados sociais. Parou, mas está voltando. E assim, o grande fim de uma pesquisa é o resultado para a sociedade. A gente pesquisa para aplicar, a gente pesquisa para não só construir a ciência, no caso da psicologia, a ciência psicológica, mas a profissão psicologia. E a psicologia, enquanto ciência e profissão, ela se constrói a partir dos próprios profissionais, dos profissionais que estão em formação também, pensando sobre esse fazer, sobre a aplicabilidade e o acesso dessa nossa prática profissional para todas e todos. E com esse fim a gente fala um pouco também de que lugar eu, como professora, estou dentro desse grupo e venho falar, atualmente também coordenando junto com o professor Pablo, como parceiro nesse grupo, um grupo de pesquisa na instituição, que também foi fruto de um projeto
de iniciação científica, do NUPEI, que já foi falado aí por alguns em outros momentos, e surgiu o NIAB. O NIAB é um grupo de pesquisa, né, que tem como principal finalidade desenvolver tanto estudo, né, a gente trabalha com estudo, com a pesquisa e com atividades de extensão, né, tendo como temas norteadores a avaliação e reabilitação psicológica, né? De um modo geral, a avaliação psicológica, a reabilitação psicológica, o trabalho de intervenção psicológica e processos de inclusão, né? E quando a gente fala de processos de inclusão, é pensar uma psicologia, uma perspectiva de prática profissional que seja acessível para todas e todos, né? E nesse propósito, a gente tem como principal objetivo dentro do grupo desenvolver pesquisas, desenvolver projetos e atividades que trabalhem no desenvolvimento de estratégias de avaliação psicológica, estratégias de intervenção que possibilitem protocolos, né? Possibilite intervenção e possibilite recursos auxiliares num tratamento, né? Dentro da perspectiva da psicologia. Então a gente fala de programas, né? Em áreas onde a gente pensa essa inclusão, onde a gente pensa essa psicologia para todas e todos. A gente fala de protocolos terapêuticos, a gente fala de instrumentos de avaliação em campos específicos. E nesse propósito a gente tem um grande número de alunos frutos do NUPEI, mas que também foi desenvolvendo esse amor ou se identificando também como pesquisador. Hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre dor com duas desses alunos que fazem parte do grupo, né? E aí eu vou convidar para iniciar esse papo. Deixa eu ver, Ana Alicia. Hoje a gente vai começar com Ana Alicia e com Cristiane. Deixa eu ver, Ana Alicia, se eu localizo aqui rapidinho. Dizer um oi aí para todos que estão aí conosco. Ana Alicia. Dani chegando. Oi, Dani. Pedro. Ana Alicia entrou. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Então, né, hoje a gente está fechando a rodada, né, de bate e papo sobre pesquisa dentro dessa proposta da faculdade, que acho que traz um olhar a partir de várias possibilidades do direito, já falamos da nutrição, já falamos com o pessoal de fisioterapia, de enfermagem, né, sobre o que é esse fazer e como você está me ouvindo? Deu uma travadinha, não foi? Foi. Eu te via, mas acho que para você a minha imagem travou. Tava Marcela travado. chegando, estava travado, né? Então, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho também de como é isso. Falei um pouquinho do nosso grupo, né? O MIAB, que é Neurodesenvolvimento, Inclusão e habilidades socioemocionais e cognitivas, né? E aí temos alguns desenhos de pesquisa acontecendo. E você também uma das miabianas, né? E queria que você se apresentasse, falasse um pouco, né, da tua trajetória. Então, meu nome é Analícia, né? E desde que eu fazia outro curso e já tinha em mente, desde quando eu entrei na faculdade, na FACESP, de que minha graduação ela só seria da forma assim
melhor possível se eu entrasse nesse âmbito da pesquisa. E foi Uhum. aí que, logo de primeira, logo no primeiro período, eu tive a oportunidade de participar de apresentação de trabalhos científicos no Congresso Regional em Juazeiro. Essa foi logo de primeira entrada, logo no início, já foi logo assim. E fui acabando tendo um pouco mais de estímulo para continuar. Desde então surgiu no NUPEI e para mim foi uma felicidade enorme poder participar do NUPEI. Que, nossa, eu estou no núcleo de pesquisa, me achei. E foi no NUPEI que a gente teve uma base muito grande, muito forte sobre o que é pesquisa. Claro que a gente aprende isso durante a graduação, só que foi pelo NUPEI que a gente conseguiu entrar um pouco mais a fundo sobre a pesquisa. E não só teve estudos, mas também teve muitos debates. É, foi um Uhum. ganho de conhecimento relacionado à pesquisa que, assim, só teve a acrescentar. Logo em seguida, que disseram, ó, a gente aqui vai só na teoria, vamos só estudar, vamos aprender, vamos entender o que é pesquisa. E tu ia falar alguma coisa? Você só não disse qual é o seu período. Foi. Você está em que Eu tô período? no nono período de psicologia. E voltando, né? E encerrou no PEI e tive a oportunidade de entrar no NIAB. E no NIAB a gente entrou com um trabalho sobre inclusão. É um trabalho meu, de Ana Carolina e sob a orientação de Lucimere. E que assim, a gente já vinha brilhando os olhinhos sobre inclusão e fazer esse trabalho por meio do núcleo do NIAB. Não, a gente não só aprende não é só orientada aos nossos trabalhos, mas também tem essa gama de estudos voltado à neuropsicologia, ao TCC, né? É. E aí eu acho que uma coisa que você. Então, né? Mas uma coisa que você falou, assim, eu entrei na faculdade, no primeiro período eu já tive a oportunidade de ir para um evento científico, né? Ainda não tinha essa ideia ainda do primeiro período, né? Do que é. Mas no ensino alguma coisa também já se constrói, né? Então, assim, não era do nada. E isso eu acho muito importante quando você traz, assim, eu tinha uma experiência em outra formação, onde a pesquisa fazia parte, né? E eu entrei no curso e, de certa forma, mesmo ainda através do ensino, eu já desenhava, né, algumas coisas que não têm o mesmo formato da pesquisa enquanto essa base, né, dessa tríade que dá sustentação a uma formação. A gente fala da pesquisa, fala da extensão e fala do ensino, né? O ensino ele não está desatrelado, né? E Vou falar sobre, falar com outras pessoas, né, acerca de temas que são de brilho no olho, né, e ao mesmo tempo ampliar os horizontes sobre, não só sobre esse tema, né. Acho que é um justamente lugar também interessante. a gente tem essa troca de que você se encanta com o que você está fazendo, mas também se encanta com o trabalho dos demais. Que no NIAB tem trabalhos assim maravilhosos, não só voltados à inclusão, mas também aos outros eixos que ele aborda. E é muito interessante porque é, a gente pode ter esse contato com essa diversidade, né? Várias diversidade de temas, né, que não se distanciam, né, mas
né? Acaba debatendo sobre temas diversos, conhecendo e também entrando em contato com o aprofundamento de outras temáticas que já foram trabalhadas também no ensino, na sala de aula, né? E É, que os olhinhos brilham, né? E a coisa que você falou aí, a gente tem, na MIAB, a gente tem três eixos temáticos, né? Tem um eixo de neurodesenvolvimento e processos de inclusão, que foi o que, na saída no PEI, né? Brilhou o olho a partir do trabalho que vocês desenharam, né? De falar sobre inclusão. Tem o de subjetividades e processos de representações sociais, né? Onde a gente fala sobre como se entende, se constrói esse sujeito, essa subjetividade. E tem o eixo que é o eixo onde a gente traria muito mais essa proposta de avaliação e reabilitação dos processos, né? E, e o trabalho, esse trabalho de inclusão que vocês iniciaram, né? Ele já rendeu alguns frutos, né? E eu queria que você colocasse mais assim, inclusão, qual é a temática, qual foi a temática que despertou, né? Que caminhos ele foi conduzido, o que mais também tem despertado o interesse de pesquisa. a gente, o nosso trabalho, ele é justamente voltado à questão de como está sendo disponibilizada durante a graduação de psicologia essa inclusão, para que formem profissionais inclusivos. E fala justamente disso, quais faculdades elas disponibilizam a, a cadeira de Libras para, para esses alunos, para que eles tomem conhecimento sobre a cultura surda e tenham, saiam como profissionais formados e inclusivos e atentos como é que posso dizer, as demandas que irão surgir na carreira profissional. E eu acho interessante, pode falar, Não, diga. que assim, ele foi se desenhando para ir, né? Assim, o primeiro ponto, acho que vocês, o que despertou, que levou vocês, inclusive, para outros eventos também, né? A partir desse tema de inclusão, foi entender como a psicologia está sendo ofertada, se ela de fato estava sendo ofertada para todas e todos, se tinha espaço e lugar para a pessoa surda, né? Nos serviços das políticas públicas, né? Como é que tem sido esse profissional? E Exato. aí, A gente fez uma pesquisa anterior sobre como é que estava, se essa acessibilidade ela estava sendo, se a gente poderia observar ela nas políticas públicas. E a partir dessa análise na região, a gente percebeu que não tinha. E quando se perguntava aos profissionais se eles eram aptos a atender essa demanda, eles diziam que não e que muitas vezes acabavam tendo a oportunidade de ingressar, né, sobre a se matéria de Libras aproximar, né, na faculdade, só que pelo fato de ser eletiva, ele acabava descartando. E o nosso trabalho atual, a gente fala justamente dessa questão, de como é que tá sendo disponibilizada e se está sendo disponibilizada durante a graduação do curso de Libras, no, no caso de todas as faculdades de de Pernambuco. E aí isso rendeu eventos também, né? Participação. Conta aí como foi. Diante desse trabalho, a gente pôde participar de eventos regionais que foi elaborado na FACESF, realizado pela FACESF, e eventos nacionais e eventos internacionais, que assim, foi o auge. E foi uma pena eu não poder participar, mas saber que meu trabalho, junto com minhas colegas, pôde chegar tão longe, né?
e nos motiva bastante saber que a nossa pesquisa, o nosso trabalho, ele tem essa relevância a ponto de chegar a um congresso internacional. Sim, né? E aí hoje, assim, aluna pesquisadora, né, com essa pesquisa que tem, né, entrado já na fase mais de finalização. Você falou assim, tem tantas outras coisas ebulindo aqui, outras ideias, outras propostas, né? Assim, como é isso? Assim, como é que a pesquisa, como é que você vê a pesquisa na tua vida? Não só, diria que representação, né? Se encontra ou percebe hoje. Então, aí eu vim me fazendo essa reflexão esses dias, né? E justamente na forma como você vê o mundo modifica completamente. Eu estava até comentando esses dias que eu comecei a me questionar mais sobre determinadas coisas. Isso acaba levando, não só sai da instituição, a gente acaba vendo isso no dia a dia. A gente começa a instigar mais, investigar mais. Será que isso é realmente o que está sendo mostrado? Qual é a outra face disso? E isso tem proporcionado um ganho não só pessoal, mas também um ganho social, porque a gente precisa ver e validar o quão importante é a ciência e o quão importante é você ser um pesquisador, né? Você, você vê que tem um retorno para a sociedade e não só para a sociedade, para a gente mesmo. Nos faz crescer de forma pessoal, profissional e tudo mais. Uhum, né? E aí você falou que assim é muita leitura, a gente tem muita coisa para produzir, tem os debates, né? Como é dar conta disso? Como é que Nos debates a gente começou a enxergar outros pontos de vista e a partir deles a gente começar a questionar os nossos próprios e essa troca é que faz a gente começar a desenvolver nosso senso crítico diante das coisas, diante do, do ambiente que a gente está, diante até mesmo do que a gente faz, porque tem muito isso, da gente começar na pesquisa e dizer, não, vai ser desse jeito. Quando vê, dá outro resultado completamente diferente e que você começa a ter que reanalisar novamente, porque não era nada disso do que você tinha pensado. e acho que se reconstruir também nos seus conceitos, nas suas regras, nas suas crenças e promovendo isso, eu consegui levar isso para além da minha transformação, né? Levar isso para a minha relação com a academia, né, com a sala de aula, com a minha construção enquanto psicólogo que está em formação, e levar isso para a sociedade quando a gente consegue sair, que a gente fala, né, a faculdade para além dos muros, produzir ações, produzir e ver esse resultado. Eu acho que esse é o retornar. Não deixar isso guardado, né? De fato construir. E aí você falando desse evento internacional, né? Que era uma proposta, exatamente era essa, né? Como a gente está fazendo a psicologia e construindo essa psicologia nos quatro cantos desse nosso continente, né? E está ali compartilhando também né, contribuindo com esse olhar, né, dividindo, colocando essas ideias também em pauta, né, e ver que a gente não está só nesse processo, que é de fato um processo coletivo, que a ciência e a psicologia também se constrói e evolui a partir
desse protagonismo, né? E aí despertar-se também nesse processo de formação não é abrir mão do ensino, é conseguir entender que a minha formação ela cabe, né? Ela cabe à pesquisa e ela vem como um dos eixos que baseia, né? Não é um plus, né? Não é algo além, mas ela acaba sendo o esteio de uma formação de qualidade e a gente, enquanto instituição, quando eu falo instituição, eu não falo só do, do desejo do professor, da instituição criar, mas o engajamento dos alunos, né? Vocês se enxergarem também, se colocarem nesse lugar de pesquisador, de protagonista nesse processo, né? E acho que é muito bom ouvir, né, esses resultados e dizer assim, olha, eu não fiquei também só por esse, né? Já estou aqui Fazendo outros, pensando, pensando fazendo outros, pensando em outros, desenhando outras, né, outras possibilidades. com você que já estava com listinha, né? Porque do que a gente acaba vendo, a gente, eita, dá para fazer um artigo, eita, dá para pesquisar sobre isso. E eu acho que isso Investigação, acaba sendo um senso de pesquisador, né? sim. Né? Que E a nossa acaba sendo formação também, né? A gente está, de fato, se construindo profissional para uma sociedade que é constituída por todos, por diversos, né? E pensá-la para esses diversos, né? Olhar como ela também está sendo disponibilizada para essa sociedade e como a gente pode contribuir para ampliar essa disponibilidade da psicologia, né? É nesse lugar, né? De construção, de pesquisa. Acho que isso é muito bom. Então, né? Você falou esse tem um monte de coisa. Que recadinho você daria para quem pensou, quem pensa, ou quem ainda não tinha pensado, mas que olha e entende a pesquisa também como uma possibilidade. Que recadinho você deixaria? que participem. É, como eu já venho dizendo, é gratificante você perceber que você pode fazer, agregar a tanto a sociedade quanto a você mesmo. Eu falo muito que essa questão de troca, né? É uma troca que você dá tanto para a sociedade poder fazer ciência, poder comprovar aquilo, e um ganho também pessoal, porque você acaba crescendo junto com aquilo que você está fazendo. Eu acredito, como eu já vinha dizendo, formação, e como você já disse, formação, graduação não é somente ensino, mas também pesquisa, extensão, e nos faz um profissional mais proativo, mais completo. Então, eles participem. Eu quero agradecer, né, por você Eu que ter agradeço. se disponibilizado a trazer, assim, desde o início do desenho, acho que o Pablo chegou e a gente chegou, né, com a proposta de montar o Então, o Voltou? Pablo trouxe o projeto, né, voltou, né, de fazer aquele projeto de iniciação científica que foi no PEI, mas ele não teria sido sucesso se os alunos, né, se o corpo discente não tivesse acreditado na proposta e se enxergado também, né, dentro desse lugar. E a gente hoje vê aí, viu ao longo dessas lives, né, os frutos daquele projeto de iniciação científica e outros, né, que não necessariamente estão acontecendo a partir de grupos de pesquisa, mas que acontecem com pesquisa com professores da instituição que também orientam outras e outros temas, né? E aí eu quero te agradecer, né, por ter estado aqui
com a gente. Eu que E, agradeço. e aí é isso, né? A gente vai seguir com os nossos encontros de debate no NIAB. Tá bom? Tchau. Tchau. Vamos chamar aqui Cris. Deixa eu ver se eu consigo aqui entrar no. Saiu. Então, gente, esse foi um papo legal, né? A gente tem aí algumas histórias, né? Ela traz esse espírito pesquisador de uma outra realidade e chega aqui na faculdade e consegue também, encontra espaço para isso. E agora a gente vai falar com Cris, que traz também uma contribuição. Chamei, vamos ver. Consegui entrar Oi, agora. Boa tarde. boa tarde. Consegui entrar. Então, ótimo, né? Então, eu estava falando aqui, né, que a gente tem duas pessoas com duas trajetórias diferentes, né? Esse acesso à pesquisa, né? O que me trouxe a pesquisa não foi do mesmo desenho, né, que outras pessoas, mas todos estamos aqui colaborando e construindo e nos construindo também nessa perspectiva. E aí eu queria que você se apresentasse, né? Falasse, só disse que eu ia chamar a Cris. É. Então, sou Cristiane Conceição. Eu sou aluna do 10º período de Psicologia. E como a senhora bem falou, a minha trajetória é bem diferente da trajetória de Analícia na pesquisa. Porque, assim, diferente dela, que já no primeiro período conseguiu já fazer esse processo de pesquisa, eu demorei um pouquinho para entender que eu queria pesquisa, porque foi um processo que ele, querendo ou não, ele surgiu a partir do interesse, que esse interesse seria ser docente. E aí, quando eu fui pesquisar o que era necessário para ser um docente, eu vi que eu teria que fazer outras atividades além do que a própria faculdade ela oferece, no sentido só do ensino. Mas a questão da monitoria, a questão de pesquisa, projeto de extensão e outras coisas. E aí, eu comecei uma pesquisa antes de começar o núcleo de pesquisa. E aí, quando eu entrei no núcleo, eu já entrei já no sentido de dar andamento em outras pesquisas. Só que até então, era uma pesquisa só, que ainda estava nascendo. Então, assim, estava no processo de perceber o que eu quero, o que eu realmente me interesso. E quando eu entrei no NUPEI, foi assim, foi um choque, porque muitas coisas que eu aprendi de forma superficial. E no P eu consegui aprofundar esse conhecimento e também adquirir novos conhecimentos. E o bom do NUP foi justamente esse processo, porque ele, querendo ou não, ele contribuiu muito. E ainda contribui, querendo ou não. E aí, depois disso, dessa questão do ter, de fato, entendido, olha, eu quero pesquisa, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos. Que aí eu não desenvolvi ele sozinho, teve trabalho que eu não desenvolvi sozinha, desenvolvi com outros colegas, e que ele surgiu basicamente no finalzinho do NUPEI. E me descobri querendo ser docente, né? E aí, para ser, né, para me construir na docência, pede outros espaços, a pesquisa, né? É um desses. Muito significativo isso que você traz, Cris. A busca, né? E a busca, ela é muito pessoal, né? Eu fui para além da sala de aula. Eu fui. Quais são as outras opções que a gente tem dentro da instituição? Quais são as outras opções que eu tenho também para complementar ou para me construir esse profissional que eu quero, que quer ir para esse lugar, né? E a pesquisa ela chegou na tua vida com esses interesses que já existiam, né? E quando você fala assim, lá eu consegui encontrar um norte, encontrar
como desenvolver, como aprofundar mais esse conhecimento acerca desses temas que já me interessavam, né? Que já me instigavam a investigar. E aí, como foi isso, né? Então, Como é que foi e essa aí, experiência no P, que você disse assim, eu tive que me aprofundar, eu tinha que dar conta também. então, eu não diria que foi um processo difícil. Eu acredito que foi um processo mais de adaptação, no sentido de que, além dessa adaptação, também vem a questão do esforço pessoal. Porque, assim, por mais que a faculdade ela não funcione todos os dias, só a partir da quarta-feira, fora da faculdade nós temos outras obrigações. E aí a questão maior é conciliar os interesses do NUPEI mais essas outras obrigações. Então, é mais no sentido de você perceber o quanto você pode dar conta disso, no sentido de se esforçar para dar conta de ambos. E aí, depois de um tempo, você meio que vai entendendo que dá para dar conta e que você consegue. Então, não é nem a questão de ser difícil, é mais no sentido de adaptação mesmo. E De assim, e encontrar foi um um, modo, né? isso, é mais uma forma de você perceber como você pode se organizar para poder dar conta dos dois, ou de três, ou de outras obrigações que você tem. Então, assim, foi um processo bem desafiador, mas como eu até disse a Pablo uma vez, eu amo desafios. E eu gostava muito, porque era um processo muito assim, de vamos passar 5 textos, vocês vão ler os 5 textos, e eu quero que vocês tragam a respeito desses textos. E eu amava aquela sensação daquela adrenalina, no sentido de eu estou sendo desafiada, mas eu dou conta, eu vou conseguir. Uhum. Sempre nesse sentido do eu vou conseguir, isso vai me render frutos. E foi como realmente eu pensava. Isso me rendeu frutos, ainda me rende muito frutos hoje, porque esse processo do NUPEI de ensino, ele foi muito importante, porque contribuiu de muitas formas na minha vida. Uhum, uhum. E aí, alguns processos, alguns interesses ficaram, né? Vieram para para o NUPEI, né? E no NUPEI surgiram outros interesses. O Briolinho continuou brilhando para alguns lugares, né? E um desses brilhos foi para um tema que te aproximou do núcleo de pesquisa que, que não ficou só nesse núcleo, né? Eu sei que você desenvolve pesquisa também a partir de outros temas, não só no NUPEI, ou no NIAB. Isso, porque assim, de início eu achava que o que tinha me levado à Uniab era apenas a questão da docência. Só que quando eu parei para perceber, eu fui indo para o NEAB, para o Uniab a partir de uma pesquisa que nós começamos a. Eita, travou. Eu não sei se ela está me ouvindo. Estamos para... Então, deu uma travadinha. Vamos voltar. Então, eu fui sendo levada para o NIAB a partir de uma pesquisa que eu, a senhora Pablo, Jeffaine e Felipe, que são outros amigos da graduação, que nós começamos a desenvolver. E a partir dessa pesquisa, foi que eu fui percebendo que não só esse tema dessa pesquisa me chamava a atenção, mas que outros temas me chamavam a atenção e que eu poderia também estar nesse momento fazendo essas pesquisas, entende? Eu conseguiria desenvolver essas pesquisas. É tanto que essa pesquisa, eu diria que ela foi basicamente o estopim para dizer assim, vamos entrar de fato na pesquisa e é isso que Vou queremos, mergulhar. é isso que vamos fazer, entende? E é importante lembrar que essa pesquisa, ela, por mais que ela ainda esteja em andamento, ela gerou frutos. E desses frutos surgiram outras possibilidades também de pesquisa. Então, é um processo que, para quem não realiza pesquisa, que funciona basicamente da seguinte forma: a pesquisa muitas vezes ela não se esgota, porque por mais que você tenha de certa forma finalizado uma pesquisa, dessa pesquisa podem surgir outros questionamentos ou até outras formas de desenvolver algumas questões que ficaram nessa pesquisa. Sim, né? E aí você fala assim, ela rendeu frutos, é uma pesquisa que ainda não, que ainda está em andamento, né? A gente está em processo de finalização dessa inicial, mas ela já teve alguns rendimentos, tem os desdobramentos dela que também começam a se construir. Você falando aí, eu vejo muito a árvore, né? A gente tem um tronco que é aquela ideia e as ramificações, né? E essas ramificações elas vão levando para outras possibilidades, né? Renderam frutos em termos de outros temas, outras possibilidades de pesquisa, mas também renderam frutos
na perspectiva de levar isso para outros espaços, né? Apresentar resultados, apresentar dados, apresentar essa pesquisa em alguns eventos. Fala um pouquinho como foi, como é essa Isso. experiência em É, eventos. teve, em relação à questão de evento, teve um evento que foi feito na própria Facesp, que foi o Forpay, que nesse evento nós não apresentamos a pesquisa que ainda está em andamento, apresentamos os frutos dessa pesquisa, que um deles foi um minicurso realizado por eu, Jeff Line e Felipe, que estava relacionado com esse tema, só que de uma forma bem mais Qual especial, o porque o que a tema? gente é a construção do racismo nos veículos de comunicação do Jornal Estadão e da Folha de São Paulo. E aí, o que foi abordado nesse mini curso foi mais como preparar a pesquisa, no sentido de como você utilizar ferramentas como Iramutec, como você organizar o seu projeto no sentido das etapas, como você elaborar essas etapas. Então, assim, foi um mini curso que ele veio mais nesse sentido. E que teve, de certa forma, a participação desse trabalho, dessa pesquisa, porque, querendo ou não, surgiu a partir dela, entende? Sim. Então, assim, E foi o uso uma da coisa que... ferramenta para análise, né? Essa Isso, análise de material que vocês utilizaram. isso, porque a questão da análise, ela para nós que estávamos participando da pesquisa, era uma coisa nova, porque tinha muito em mente da análise feita de outras formas, e através dessa ferramenta, nós não tínhamos esse conhecimento. E aí a gente teve essa oportunidade de saber como funciona e de o quão é importante realizar essas pesquisas. Sim. E aí, você falou teve os frutos dos desdobramentos, no caso, né? Os escritos também acerca, né, do racismo estrutural, que levou para outros espaços, né? Vocês foram para outros lugares falar sobre temas diferentes, mas também pesquisados, né? Isso. Teve também, nesse mesmo evento, tanto eu como o Jeff Line, nós tivemos a oportunidade de apresentar o ensaio que surgiu a partir dessa pesquisa, que, no caso, ambos os ensaios, eles tinham essas temáticas, só que de forma, na verdade, com um olhar diferente, porque, no caso, o meu, ele estava mais voltado para a questão da subjetividade e também da terapia cognitivo-comportamental para explicar a questão do fenômeno do racismo. Ela também utilizou esses temas, só que com um viés diferente. E teve também a questão da apresentação do trabalho no... Então, meu Deus, esqueci o nome do evento. No lápis, No LAPSE, isso, no LAPSE, que foi também um trabalho que ele foi uma pesquisa também realizada em uma instituição da cidade de Belém de São Francisco, e que essa pesquisa, ela surgiu durante esse processo, aliás, ela surgiu um pouquinho antes do NUPEI, mas que ela também teve uma certa participação influenciou. uma certa influência nesse processo de produção, que, querendo ou não, a gente acabou levando para lá, para o Lápis, e foi uma experiência muito incrível, porque, como a Análise colocou, era um evento internacional. Então, nós tivemos contato não só com as pesquisas que estavam sendo realizadas por aqui, mas também com outras pesquisas e outras formas de estudos que estavam sendo realizados lá fora, entende? Então, assim, foi uma experiência muito, muito rica, porque a gente teve contato com outras formas de conhecimento e pôde também proporcionar esse tipo de conhecimento. Voltou? Voltou. Dá uma pausada aqui. Isso, e aí acho que um tema aqui é olhar e falar e ouvir, né, a temática, ouvir sobre essa temática. E o próprio evento também rendeu desdobramentos para vocês, né, a partir da temática que vocês já abordavam, né, essa principalmente do racismo estrutural, né, que rendeu a participação ou a inclusão em outros espaços, né, também de discussão sobre o tema, também de produção sobre conhecimento acerca do tema.
né? E entender que é essa disponibilidade para ampliar as minhas possibilidades de aprendizado e conhecimento. Né? Eu acho muito instigante, né? Esse lugar se disponibilizar. E isso pede tempo, como você falou há pouco, né? Eu vou dar conta, né? Eu tenho tanto 5 textos, não só tenho o NIAB, não só tenho as pesquisas, tem a sala de aula, tem as disciplinas, e se organizar, né? Então, como é que você hoje vê isso, assim, com a contribuição que você traz para a sua vida, para a academia e para outros espaços, dessa tua entrada, dessa inserção no universo da pesquisa? Então, para mim, a pesquisa hoje é de extrema importância na minha vida, porque a partir da pesquisa eu consegui modificar muitas questões que implicam tanto na minha vida pessoal como também na minha vida profissional. Como, por exemplo, a questão do nervosismo. Era uma questão que antes eu tinha para, por exemplo, entrar em contato em uma live, ou então apresentar até trabalhos acadêmicos, que estavam muito relacionados com a insegurança. E hoje já é diferente a situação. É uma situação que ela mais me empolga em participar do que me traz o nervosismo, do que me traz essa situação de desconforto, de estar desconfortável diante desse tipo de evento. E também na própria academia, isso contribuiu muito por causa da questão da forma como o próprio NUPEI ele aconteceu e como o próprio NEAB acontece, no sistema de que você tem que dar conta do que você se propôs, que tanto na época do NUPEI como agora no NEAB, para que você entenda que aquele conhecimento que você está adquirindo, ele não se esgota ali naquele momento, naquele encontro, muitas vezes que nós estamos tendo. Ele acaba se adentrando em outros espaços, porque acabamos, de certa forma, vendo daquilo, entende? Então, assim, a própria leitura melhorou, a própria forma de compreensão, a oratória. Então, é uma outra coisa hoje. E, assim, eu enxergo que essa oportunidade de ter feito parte, de fazer parte do grupo de pesquisa, ela é muito, muito importante, porque ela lhe faz, ela traz essa mudança para que você possa perceber, muitas vezes, as coisas de forma diferente, como até a Ana Alicia colocou. A gente acaba se questionando a respeito de outras coisas, tentando buscar mais conhecimento. Então, eu diria que é um processo viciante, no sentido de que você produz uma pesquisa, você quer produzir outra, e você quer produzir mais e mais, porque é um processo que ele traz muito prazer, não é um processo que ele é entediante, no sentido de, meu Deus, eu tenho que fazer essa pesquisa, eu tenho que ler esse tanto de texto. Não. É um processo que ele empolga, no sentido de que eu estou realizando, eu estou produzindo conhecimento. Sim, e você está, né, além dessa sobre o racismo estrutural, né, de como ele está sendo veiculado, como é que está sendo visto nesses, você tem outros. Isso. Tem outros dentro do NIAB e tem outros fora. Isso. Diz aí para mim quais temas, quais são esses outros. Então, dentro do NIAB, eu realizei a da subjetividade, que foi um ensaio, tem essa da construção do racismo, e tem também uma sobre psicopatia, que é baseada na questão de como basicamente a psicologia jurídica, a neuropsicologia e a terapia cognitivo-comportamental, como elas contribuem no sentido do conhecimento para que a gente possa entender como é que funciona a psicopatia, como é que o sujeito ele acaba adquirindo essa forma de personalidade. E fora do NIAB, eu tenho mais 3 pesquisas, que são uma que é realizada com a professora Luciana Marinho. Então, voltou. Não colaborando, mas vou, Isso. claro. Que é a respeito da questão da transgeneridade e a gestalterapia, que é uma abordagem da psicologia gestalt, e a questão dos transgêneros. E também tem a que eu estou realizando no meu TCC, que é a respeito das infecções sexualmente transmissíveis crônicas, a respeito de como as mulheres elas se sentem psicologicamente quando são afetadas desse tipo de infecção. E também tem uma outra que eu estou fazendo com a professora Uema,
que ela era da nossa instituição, mas ela saiu, mas que querendo ou não, a gente ainda tem esse vínculo da pesquisa, que é a respeito da superproteção materna, no sentido das influências negativas que isso acaba gerando no desenvolvimento dos filhos, principalmente quando eles são crianças. Isso, né? E aí, são muitas possibilidades, mas, como você disse, não é que eu vou me obrigar a dar conta. Eu me organizo, né? Também nesse processo de estudar, de me preparar, a gente também vai desenvolvendo essa habilidade de realizar as ações, de ter tempo suficiente, de conseguir direcionar nossa energia, né, para as ações que a gente se disponibilizou. Também acho que é um ganho muito grande quando essa disponibilidade acontece, ela não vem de fora, né? E isso é algo que a gente entra na situação e a gente também vai trabalhando esse ajustamento, né? De adaptar isso ao meu universo, né? E quando você traz isso, assim, às vezes já cansa. Ai, é muita pesquisa, né? E aí, como né? Assim, que recadinho você daria para as pessoas, para os seus colegas, para quem está ainda já finalizando e que ainda pensa em experimentar um pouco desse lugar de pesquisa, quem está iniciando, que recadinho você daria? Então, o meu recadinho ele vai também para quem ainda não despertou esse interesse em pesquisa, que abraça essa experiência. Por que abraça essa experiência? Porque é um processo que ele simplesmente ele é incrível, porque ele faz de fato o seu olhinho brilhar. Porque você sai de um lugar de pessoa que só observa as coisas acontecerem e você não questiona o movimento dessas coisas, e você passa a questionar como é que essas coisas acontecem. E a partir desse processo do questionar, você começa a entender que muitas questões que você pensava de uma forma, na verdade, são de outras. Então, assim, é um processo que ele é enriquecedor a partir do momento em que você estuda, você pesquisa, você entra em contato com esses assuntos, você desenvolve esse trabalho em outros espaços. Então, é um processo que ele não se esgota, porque vão surgindo as possibilidades, vão surgindo as novidades durante todo o caminho. E é um processo que eu diria para qualquer pessoa que tem interesse ou que não tem ainda, que busque ter esse interesse no sentido de tentar entrar em contato com algum grupo de pesquisa ou até começar sozinho mesmo com a ajuda de algum orientador, que tente se disponibilizar no sentido de ter um certo tempo e começando aos poucos mesmo, e se organizando para poder de fato entrar em contato com esse mundo, porque assim, a pesquisa, ela muda a sua vida e ela não só muda porque você participa de eventos, dessas questões, não, ela muda porque você, como pessoa, você evolui. Então, é um processo muito bonito porque traz essas questões. E aí, acho que ela não fica só no campo dessa mudança interna, né? Ela é direcionada para as minhas relações, a relação com a minha formação, a relação com as práticas, e enquanto espaço de construção que é a faculdade, é mais um desses espaços de se construir profissional, né? Então, na grande maioria, a gente entra assim para estudar para ser psicólogo, né? E aí estudar não é só na sala de aula, né? Acho que essa compreensão de que eu posso estudar quando eu estou na monitoria, quando eu estou no projeto de extensão, quando eu estou num grupo de estudos, né? E quando eu estou na pesquisa, e quando eu estou na sala de aula, né? Ele vai se fazer nesses lugares, né? Então, enfim, né? Bate-papo bom, a gente só tem uma hora, teve que dividir, mas a gente segue. A internet de novo não ajuda. Mas convidar todos, né? Para, de algum modo, se aproximar também de outros espaços, né? Que também fazem Isso. parte desse lugar, né? A pesquisa é um deles. A gente tem alguns grupos já acontecendo na faculdade, mas tem outros grupos também
gestando, né? Tem uns embriões, algumas ideias que estão se construindo, busca, procura, né? Não espera a oportunidade chegar, vai atrás também, né? Chega num professor e diz, professor, eu tenho interesse sobre isso, eu sei que é um interesse que se aproxima do seu, que tal? Né? São possibilidades que vão surgindo, são movimentos que fazem parte desse lugar, né? Da academia, que é de se construir também profissional, né? E aí eu agradeço a Cris também, a Analícia, por Eu que dividir agradeço. essa conversa, dividir esse momento de bate-papo, de falar sobre um tema que brilha o olho da gente, né? E que a gente fica muito feliz enquanto equipe, né? Equipe da instituição, enquanto professor, né? Enquanto coordenador do grupo, e enquanto profissional, né? Ver que a gente tem aqui no sertão uma instituição privada que nos permite, que não é uma prática comum nas instituições privadas, mas que nos permite trazer isso para o universo da formação, né? E acho que é bem isso. E agradecer a todos que estavam aqui conosco, né, gente? Muita gente, a listinha aí passando e, né, e a vontade de falar com todo mundo, mas agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nesse bate-papo. E convidar, né, para que conheça essas outras possibilidades que a instituição dá, né, que a instituição fornece. E também sugira, né, outras possibilidades que você também pode se sentir confortável, tem interesse, né? Cris, aí seu professor tem interesse tal, fui atrás da professora e ela comprou minha ideia e a gente está seguindo, né? São essas possibilidades, são esses lugares que a gente precisa ocupar, né? Enquanto promotor também do nosso próprio conhecimento, né? Ser protagonista desse processo, muito bom. Então, a gente finaliza, né, essa conversa de hoje com esse convite, né? Aguardamos todos, todas, né? Estaremos retomando o semestre ainda remotamente, né? Mas a gente continua também, não só com a sala de aula remota, a gente vai continuar com nossas pesquisas, nossos, né, encontros do grupo de pesquisa, a gente vai